Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Confesso aos irmãos que eu tinha preparado outra palavra para ministrar esta noite. Mas o Espírito Santo, no momento dos louvores, falou algo no meu coração. Me deu uma visão. Queridos, nós precisamos vigiar e orar. Aleluia. Nós estamos num tempo, irmãos, difícil. E o inimigo das nossas almas, ele está cada dia mais arduamente trabalhando para destruir as famílias. Foi exatamente dessa maneira que, quando eu estava aqui, eu tinha preparado outra palavra. Eu ia pregar sobre a pregação de Paulo em Atos dos Apóstolos. E no momento dos louvores, depois da oportunidade do nosso irmão Claudinei, o Espírito Santo falou bem assim ao meu coração, que ele está trabalhando com todas as forças, com todas as armas, para destruição de famílias. Mas nessa noite, irmãos, o Espírito Santo nos trouxe aqui neste lugar de adoração para verdadeiramente, irmãos, revestir-nos nessa noite espiritualmente para guardar a nossa casa. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 13. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Aleluia. E eu creio que Ele vai nos entregar uma chave, espiritualmente falando, poderosa, de autoridade, para que você tenha autoridade sobre a tua casa e sobre o teu lar. Aleluia. Mateus 7, a partir do verso 13. Glória a Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Abra o nosso entendimento, me ajude a pregar, aleluia. Me ajude a transmitir a tua mensagem. Me ajude, Senhor Jesus, a transmitir aquilo que o Senhor quer alimentar a tua igreja nesta noite. Pai, eu me coloco diante de ti, da tua presença, na tua total dependência, aleluia. Porque eu sei que o teu Espírito ainda fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, aleluia, para trazer, Senhor, um alerta ao nosso coração, para trazer um alerta à nossa mente, um alerta à nossa vida espiritual, e que nós saiamos daqui mais fortalecidos do que nós entramos nessa noite, amém? E a palavra do Senhor diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras
pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Pode se sentar, irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A verdade, irmãos, a gente teve essa palavra hoje, à tarde. Eu estou fazendo um estudo sobre família cristã, né? Para poder dar aula na escola teológica. A gente começa as aulas terça-feira. E eu fiquei com a matéria de família cristã esse mês. E eu estive meditando um pouco sobre essa palavra que fala da casa edificada. E depois eu orei novamente e falei: Senhor, me dá uma palavra para ministrar essa noite. E aí eu fui lá no livro de Atos, vi uma palavra e entendi no meu coração que era aquela palavra. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, o Senhor falou para mim pregar sobre família cristã. Aleluia. Que é o que eu estudei hoje para me preparar para terça-feira. Então, irmãos, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Porque, irmãos, a família é a base da sociedade. E nós vemos muitas famílias sendo destruídas. Eu tenho me deparado, irmãos, com muitas crises no casamento de pessoas que vêm nos procurar para falar como está a sua situação dentro de casa. E isso verdadeiramente tem me preocupado. Não só falando de casamento, mas eu estou falando também, irmãos, de como anda o teu lar, aleluia. Como anda a tua casa. Como verdadeiramente a sua casa está sendo construída dia após dia. Sendo que nós, irmãos, somos cristãos, né? Sendo que a gente frequenta o culto, a gente recebe uma doutrina, a gente recebe uma palavra, e nós recebemos essa palavra não para somente ouvir, mas sim para colocá-las em prática. Aleluia. É necessário colocar em prática. É necessário nós ter a prática da palavra. Porque o que está acontecendo? Por que as famílias estão se dissolvendo? Por que as pessoas hoje em dia, irmãos, estão buscando mais viver uma vida solitária, uma vida sozinha? Não estão mais se alegrando, não estão mais fazendo festas, comemorações, celebrações. Por que as pessoas estão chegando a este nível, irmãos? Porque a comunhão familiar está entrando em decadência. E essa é uma realidade. Só que se o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer nos alertar, é porque Ele está nos dando uma chance, irmãos, aleluia, de nos revestir da palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de fazer diferente, aleluia, de fazer algo diferente, de ter uma atitude diferente, de ter um pensamento diferente, aleluia, de agir de uma maneira diferente. Então, quando Jesus está falando aqui no 13, entrai pela porta estreita, Ele quer dizer, irmãos, que existem, Ele faz referência a duas portas, a estreita e a larga. Há dois caminhos, o caminho apertado e o espaçoso. Só que Ele está dizendo que a maioria das pessoas escolhe a porta larga. A maioria das pessoas
que a situação esteja difícil. É permanecer, mesmo que a situação seja uma situação estreita, porque verdadeiramente o caminho é estreito, a porta é estreita, e se eu estou na porta estreita, no caminho estreito, e eu decidi permanecer, por amor a Cristo, por amor aos princípios de Deus, irmãos, por amor à doutrina de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, mas quem entra pela porta espaçosa, pelo caminho espaçoso, pela porta larga, já abriu mão dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus há muito tempo, aleluia. E é isso que o Espírito Santo quer resgatar em nós nessa noite, aleluia. A alegria de viver o verdadeiro Evangelho, a alegria, irmãos, de cumprir os mandamentos do Senhor e ter alegria, ter gozo nisso, sentir prazer nisso, aleluia. Porque isso é o que vai nos dar fundamento para as nossas vidas. Então ele fala aqui, olha, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Eu preciso me manter no caminho estreito. Porta estreita é permanecer, mesmo que haja dificuldades. Porta estreita é permanecer, mesmo que haja sofrimento, aleluia. Porque a dificuldade e o sofrimento são benéficos para nós. Traz benefícios para nós. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu firme propósito, aleluia. Então, porta estreita, caminho apertado é propósito de Deus. Deus está falando nessa noite. Ele não te chamou para abrir mão daquilo que Ele te entregou. Ele não te chamou para desistência. Ele não te chamou para fazer a sua vontade. Ele não te chamou para obedecer o teu coração, para obedecer a tua mentalidade. Não, Ele te chamou para que você receba a mente de Cristo, a mentalidade do Espírito, para cumprir os mandamentos, aleluia, para honrar a Deus e seus princípios. Ainda que o mundo e a sociedade queira dar um jeitinho de alargar a porta, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus era testado em tudo que Ele fazia. Então, uma certa feita, ele chegou até Jesus e fala assim para Jesus: é lícito, mestre, que a mulher que foi repudiada se case novamente? O que acontece aqui? Eles estavam testando Jesus acerca do divórcio. E Jesus, ele dá uma resposta muito sábia. Ele fala assim: como é que foi lá no princípio? Como é que foi lá no Gênesis? O que está escrito lá no princípio? O que está escrito lá? Que Deus uniu homem e mulher, não é isso? Deus uniu homem e mulher, e ambos seriam uma só carne. Um só. Olha só. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem, não é isso? Desde o princípio está escrito isso. E a palavra unir significa colar. Significa, irmãos, estar colado, estar unido, aleluia. Então Jesus, quando eles viam testar Jesus, ele falava: mas olha para o princípio, porque é o princípio que vale, é o que Deus determinou, é o que vale. Ah, mas então por que Moisés deu carta de divórcio? Ele responde: pela dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio, aleluia. Não foi assim. Então nós vemos, irmãos, uma sociedade tentando moldar, tentando trazer-nos os moldes, o padrão do mundo dentro daquilo que Deus colocou como princípio. E aí está, irmãos, o início de toda a queda. Então nós precisamos compreender, irmãos, que casamento e família não vem pronto. É necessário ter uma construção diária. E eu vou falar para vocês, não são poucas as pessoas que me procuram, ou procuram o pastor Paulo para falar assim:
acerca desse assunto. Não são poucas as pessoas que têm procurado a mim, o pastor Paulo, para pedir ajuda. Então isso significa, irmãos, que as pessoas estão ouvindo a palavra, mas não estão colocando em prática. Então, se eu não colocar em prática, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o mar bravio, e o que vai acontecer com essa casa? Me diga vocês, me ajude a pregar. O que vai acontecer se não colocar em prática? Vai cair, vai entrar em ruína. E olha, irmãos, não é por falta de fundamento, não é por falta de alicerce, porque todo culto, todos os dias, o Espírito Santo lança sobre a tua vida o alicerce. Todo dia, todo culto, o Espírito Santo lança sobre as nossas vidas o fundamento, aleluia. E o fundamento é Cristo, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é a pedra angular, aleluia. Ele é a nossa rocha. E por que eu posso ter esperança em Jesus Cristo? Por que eu posso confiar, irmãos? Porque em Jesus Cristo, irmãos, o nosso Salvador, aquele que se entregou por amor a nós, Ele não mudou, Ele nem sequer, irmãos, duvidou das promessas de Deus. Ele se manteve na porta estreita, aleluia. Ele se manteve no caminho apertado, Ele se manteve fiel até a morte, e morte de cruz, obediente até a morte, e morte de cruz. Então o meu alicerce, o meu fundamento está nele, aleluia, está nele, glória a Deus. E Ele vai dizer algo que tem acontecido muito. O que mais tem acontecido, o que mais vai acontecer, o que ainda vai piorar, é o espírito do engano. O engano tem crescido absurdamente. Somente, irmãos, aqueles que têm discernimento. O que é discernimento? Compreensão. Somente aqueles que têm uma compreensão espiritual, um discernimento espiritual, vai poder compreender, discernir o falso do verdadeiro. Então ele está falando, acautelado, você já tem a cautela. Não vai ouvindo qualquer coisa. Prove os espíritos, veja se vem de Deus, se não vem de Deus, aleluia. Não sou eu que estou falando, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está nos alertando cada dia mais, cada vez mais, acerca dessas coisas, irmãos. Tenha cautela, porque muitos falsos profetas se levantarão, e Jesus está falando que eles vêm vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Eu posso mudar este termo e falar, olha, muitos falsos crentes estão se levantando, igreja. Eles vêm até vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, porque os seus frutos mostram quem são, aleluia. Como que eu conheço alguém? Pelo fruto, aleluia. É pelo fruto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus está falando, não olhe para a árvore, porque a árvore é frondosa, a árvore pode até ser bonita, pode ser grande, pode dar muitas folhas, pode até fazer sombra, pode trazer conforto, aleluia. Mas olhe para os frutos nessa noite, pelos frutos os conhecereis. Olha, por seus frutos os conhecereis. Jesus está dando a dica, pega quem quer, irmãos, aleluia. Jesus está dando a dica nessa noite, é os frutos, é os frutos, é os frutos, é o resultado. Olha para o resultado, olha para as ações, olha para as atitudes. Não se deixe enganar, aleluia, pela palavra bonita, porque o diabo é ardiloso, irmãos. Eu falei isso hoje com o Gabriel, vigia, homem de Deus, que o diabo é ardiloso. O diabo, ele é astuto, irmãos. Paulo chega a dizer que ele pode
no anjo de luz. Irmãos, é os frutos. Então eu conheço alguém que está pela porta estreita, que está no caminho apertado pelos frutos. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Ponto. Se o fruto é mau, a árvore é má, igreja. Ponto. Aleluia. É o fruto. Se a pessoa, irmãos, é uma pessoa que não adquiriu o caráter de Cristo, é uma pessoa, irmãos, que não teme a Deus, é uma pessoa, irmãos, que se rebela contra Deus, é uma pessoa, irmãos, que blasfema contra Deus, é uma pessoa que vive como se Deus não existisse, como se os mandamentos não fossem nada. Você vê que pelos frutos você conhece quem é a árvore. Se é uma pessoa que não teme a Deus, se é uma pessoa que anda segundo os seus próprios interesses, você conhece pelo fruto. Pelo fruto eu sei quem é a árvore. Simples assim. Jesus está falando. De novo ele repete no 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Sabe o que eu achei de Jesus, irmãos? Que Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele estava passando ali pelo seu momento de maior dor, tem uma passagem que a Bíblia diz que alguém fala assim para ele: olha, venha ter com você ali, Jesus, sua mãe e seus irmãos, a família de Jesus. Está bem assim. Sua mãe e seus irmãos venham ter com você. Aí ele fala: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Alguém gritou assim para Jesus: olha, bendita a mulher que te amamentou, bendita a mulher, aleluia, os seios que te amamentaram, bendito é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus está falando: não importa se pertence ao mesmo sangue ou não que o meu, mas se não faz a vontade do meu Pai, não pertence à minha família. Aleluia. Porque agora, irmãos, eu sou de uma família espiritual. Aleluia. Família de Deus, que nasceu do Espírito. E às vezes a gente fica abrindo concessões, né? Abrindo concessões. Porque é do sangue, porque é da família. Então, que bonitinho. Eu vou curtir um negocinho aqui, vou curtir um negócio, porque é da família. Não! O Espírito Santo está falando não. Aleluia. Porque nós somos chamados, irmãos, para amar o que Deus ama e para odiar o que Deus odeia. Ai daquele, diz a palavra, que faz do amargo doce e do doce amargo, diz a palavra. Aleluia. Ai daquele que diz que o bem é mal e o mal é bem. Ai daquele, diz a palavra de Deus. Ou você é radical ou você não é, igreja. Aleluia. Nós temos que ser radical nesta noite. Radical. Pastora, mas essa é muito dura. Como que eu vou ganhar? Sabe como você ganha o seu irmão? Sabe como você ganha a sua parentela? Sabe como você ganha a sua família? Falando a verdade. É a verdade. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca bajulou ninguém para tentar ganhar e falar: bendito é aquela que me amamentou. Não, bendito é aquele que faz a vontade de meu Pai. Aleluia, Jesus. É Jesus falando nessa noite, sabe por quê? Porque hoje é noite de conserto, aleluia. Hoje é noite de restauração de aliança. Em nome de Jesus, aleluia. Restauração de aliança, restauração de aliança, restauração de aliança. Às vezes nós estamos vivendo uma aparência, uma vida aparente familiar. Não, Jesus, ele quer que você tenha uma família plena, uma família abundante, uma família harmoniosa, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que está verdadeiramente na presença de Deus e colocando em prática a palavra de Deus. Aleluia. Porque a
deixando de exercer os seus papéis. Eu deixo de exercer o meu papel. Quando eu deixo de exercer o meu papel para aquilo que eu fui chamado para exercer dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu trago uma disfuncionalidade dentro do meu lar. Se torna um lar disfuncional. Se cada um cumprir o seu dever dentro de casa, a família, irmãos, cresce, a família prospera, a família agrada a Deus, a família recebe o favor de Deus. Mas eu não quero obedecer. Eu não quero praticar a palavra. Eu escuto a palavra, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu falo amém, mas eu não coloco em prática. Porque colocar em prática compete entrar na porta estreita. Aleluia. Colocar em prática, irmãos, quebra o nosso eu, quebra o nosso ego, as nossas vontades, aleluia. Vai contra a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Porque o meu Pai é misericordioso, é piedoso, é amoroso, é benigno, é longânimo, é cardioliraço, é rico em perdoar. Então eu vou deixando para lá, eu vou pulando com a barriga. Mas também eu vou deixando de viver o que Ele tem para mim, aleluia. Eu vou deixando de viver o Teu favor, aleluia. Eu vou deixando de viver, irmão. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque verdadeiramente nós precisamos resgatar a nossa comunhão de família, o nosso sentar à mesa, o olhar nos olhos, a declaração de amor, aleluia, dentro do lar. E isso tem morrido. Aleluia, Jesus. Eu vou te falar uma coisa que o Espírito Santo está ministrando aqui ao meu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a vida passa rápido. A vida é um sopro. Aleluia. E nós ficamos ali, irmãos, com picuinhas, com briguinhas bestas, picuinhas, não querendo fazer a vontade do Pai, mas dominando a nossa vontade. E muitas vezes vivemos de fake news. Aleluia. E não é isso que Deus quer para a tua igreja, não é isso que Deus quer para a família que Ele constituiu. Porque, irmãos, a história começa com o casamento e termina com o casamento. No Gênesis nós vemos o começo com o casamento. E no final, no Apocalipse, nós vamos encerrar casando nas bodas do Cordeiro. Aleluia. E nós precisamos compreender nessa noite, igreja, que a vida é um sopro, a vida passa rápido. E você precisa aproveitar cada minuto, cada segundo da tua vida para demonstrar amor, carinho, atenção, aleluia, ternura às pessoas que fazem parte da tua família. Aleluia. E que estão combatendo esse bom combate todos os dias com você. Aleluia. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de transgressão, cobre uma multidão de pecados. E nós precisamos voltar a exercer o amor dentro do lar. Por quê? Ele diz aqui: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Edificou sobre a rocha. Vai ter vento, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, chuva, rios, os ventos assopraram, combateram, vai ter combate, mas a casa não cai, irmãos, porque ela está edificada sobre a rocha. Aleluia. Não tem queda para essa casa, não tem ruína para essa casa, aleluia.
comunhão uns com os outros. Quando ele separa o povo de Israel, ele tira o povo do Egito e coloca o povo, todo mundo junto naquele deserto. E tinha brigas, irmãos, tinha contendas, e tinha desentendimentos ali. Ele criou as leis, aleluia. Através de Moisés, que foi ali ditando as leis ao povo, foi guiando aquele povo. Ele foi mostrando o objetivo que ele queria. Era um povo unido, aleluia. Era um povo, irmãos, que estivesse em união, porque a Bíblia diz: quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. A bênção e a vida para sempre. Então eu preciso estar com a minha casa edificada. Mas aquele que ouve e não as cumpre, não as pratica, é comparado a um homem sensato que colocou a casa sobre a areia. Vai passar pelos mesmos problemas, pelos mesmos sofrimentos, mas a casa vai entrar em queda. Aleluia. E a casa cai e grande é a sua queda. Eu falo para os irmãos: não queira ver a ruína do teu lar. Aleluia. Mas seja prudente, coloque em prática. Não queira ver a ruína do teu lar, mas passe a edificar a tua casa nessa rocha que é o Senhor Jesus. Chega de perder, igreja, aleluia. Chega de perder. Chega, irmãos, de ver queda, de ver ruína, aleluia, de ver fracasso. Não. Se a tua casa está edificada sobre a rocha, ela se mantém firme, independente das circunstâncias. Ela não se abala. Vocês passam juntos, vocês oram juntos, vocês jejuam juntos, vocês conversam juntos, aleluia. Vocês passam pela prova juntos. Aí eu quero ver cair, não cai, aleluia, não cai. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido, aleluia. É isso. Mas as pessoas muitas vezes estão buscando os seus próprios interesses. E aí é construir sobre a areia. A Bíblia diz que os discípulos ficaram maravilhados da doutrina de Jesus, porque ele ensinou com autoridade, e não como os escribas, que só apresentavam a lei e eles mesmos não cumpriam a lei. Aleluia. Não é isso. Jesus nos ensina com autoridade, e ele tem autoridade para falar. E se ele tem autoridade para falar, ele se responsabiliza pelo teu resultado. Aleluia. Glória a Deus. Ele se responsabiliza pelo nosso resultado. Comece a colocar em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito. Coloque em prática aquilo que você sabe que precisa ser mudado. Coloque em prática aquilo que você sabe que precisa ser transformado. Glória! Mas eu não estou vendo resultado. Mas eu não coloco em prática. Aleluia! Mas eu não estou vendo frutos. Mas eu não coloco em prática. Coloque em prática. Coloque a palavra de Deus em prática. Seja um crente na prática, aleluia. Não seja um crente nominal apenas, que vem na igreja, escuta a palavra e chega amanhã domingo como se nunca tivesse ouvido uma palavra. Não! Coloque em prática nessa noite. O Espírito está falando: eu quero prática, eu quero prática, eu quero prática, aleluia. Eu quero cumprimento da palavra na prática, porque é isso que é o verdadeiro amor, irmãos. Amor não é sentimento, amor é atitude, amor é aquilo que você põe em prática, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o amor, ele dura para sempre, ele não morre. O amor dura para sempre, ele não morre. É por isso que Jesus suportou a cruz por amor. Por amor ao Pai. Deus nos amou, mas Jesus amou o Pai. Deus nos amou, mas Jesus amou o Pai. Aleluia. E nós temos que imitar Jesus, amar o Pai, a ponto de colocar em prática. Quer ver a sua casa edificada sobre a rocha? Quer ter paz no teu coração? Coloque em prática.
Porque quando você põe em prática, nem o Satanás, nem o demônio, nem o principado, potestade, nada vai poder, irmãos, te acusar. Aleluia. Porque você colocou em prática. Então o próprio Deus te justificará. Aleluia. Amém? Aleluia. Coloque em prática nessa noite. Faça um voto com você mesmo. Aleluia. Faça, irmãos, um planejamento com você mesmo. Olha, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou colocar em prática. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vou ter que renunciar a muitas coisas. Eu sei que vai vir de combate ao meu eu, à minha vontade, ao meu querer. Eu sei que tudo isso vai acontecer, mas Deus vai me ajudar. Aleluia. Ele vai me ajudar e eu vou colocar em prática. Coloque em prática nesta noite. Aleluia. Chega na tua casa e põe em prática a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus, irmãos? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que diz a palavra de Deus? Que nós temos que honrar os nossos pais, nós temos que obedecer os nossos pais. Aleluia. O que diz a palavra de Deus? Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás. O que diz a palavra de Deus? Não tereis outros deuses no meu lugar. E eu não estou falando de gesso e nem de madeira. Aleluia. Eu estou falando de outros deuses. O Deus deste século. O Deus deste século, que a Bíblia diz que cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz da palavra não seja iluminada, para que não alcance a iluminação da palavra de Deus. Aleluia. É isso, irmãos. Nós temos que colocar em prática nesta noite. É o que o Espírito Santo está dizendo, insistindo em dizer, aleluia, para que entre na tua mente, para que você não permita que a tua casa venha a cair por terra, mas que ela vai ser edificada e ela vai crescer, e ela vai crescer, e ela vai crescer, aleluia. E você vai ser próspero, você vai ser abundante, você vai ser grande e poderoso, aleluia. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus e ao Espírito Santo por este culto, por esta palavra. Lembre-se, a porta é estreita, o caminho é apertado. Seja esses poucos que estão entrando por ela. Amém? Aleluia. Curta a cabeça. Vamos agradecer a Deus nessa noite. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor deu o teu recado nesta noite à tua igreja. Eu estou aqui de olhos fechados, Senhor, orando e pregando a tua palavra, Senhor, porque eu estou pregando para mim mesma, Deus. E eu sei, Deus, também, Pai, que eu também preciso mudar, também preciso melhorar. Coisas que eu preciso colocar em prática, Senhor, na minha vida. Assumir o papel, aleluia. Deus está falando nesta noite, assuma o seu papel. Ocupe o seu lugar, aleluia. Dentro do teu lar, glória a Deus. Porque quando você assumir o teu papel, ocupar o teu lugar, dentro do teu lar, o Senhor vai te honrar, diz o Senhor. Nesta noite, aleluia. Nos ajuda, Espírito Santo, a honrar o nosso papel, a ocupar o nosso lugar. Lugar de esposo, lugar de esposa, lugar de mãe, lugar de filho, lugar, Senhor, de neto. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nessa noite, abre cada vez mais o nosso entendimento, Senhor, que nós venhamos lembrar dessa palavra, que nós sejamos como sábio, meu Deus, porque o sábio, Senhor, ele não fica falando, não é por falar, Senhor, não é por ficar indagando, mas ele põe em prática aquilo que precisa ser feito. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê força nessa noite para mortificar a nossa carne, para matar o nosso eu, para fazer a tua vontade. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa mente nessa
misericórdia de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Teu auxílio. A Tua palavra diz: não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Aleluia. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que vem até nós e nos dá o discernimento, a compreensão de tudo aquilo que nós precisamos mudar e colocar em prática. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Não nos abandona. Não nos deixe, Pai. Esteja conosco a cada dia, na nossa casa e no nosso lar. Que a nossa casa seja uma casa de bênção, como foi louvado. Uma casa, Senhor, de harmonia. Uma casa que verdadeiramente seja um lar, Senhor. Não só uma casa de tijolo, de cimento, mas um verdadeiro lar. Um lar cristão, onde o Seu nome é glorificado, onde louvores são tocados, Senhor, onde as pessoas se respeitam, as pessoas se amam, as pessoas oram umas pelas outras, Pai. Onde, Senhor, a comunhão, a harmonia, a mesa, meu Deus. Onde a mesa não falta, onde a fartura, onde a abundância, onde a prosperidade, glória a Deus. É isso. Foi para isso que Deus instituiu a família.